Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, Manhattan, uma manhã fria e cinzenta. Arranha-céus projetavam sombras geométricas nas calçadas lotadas. Em um desses edifícios de vidro e aço, James Harrington, um bilionário conhecido por suas empresas farmacêuticas, ajeitava a gravata em frente ao espelho de sua cobertura. Seu rosto liso e impecável refletia confiança, mas também um vago desconforto que ele não queria admitir. Nos últimos dias, uma estranha sensação de mal-estar o vinha incomodando. Tonturas intermitentes, fadiga repentina, como se seu corpo lhe enviasse avisos silenciosos. No entanto, seus médicos, escolhidos a dedo, haviam-lhe assegurado que estava em perfeita saúde. Mas naquela manhã, um telefonema de seu médico particular, Dr. Collins, o deixou ainda mais inquieto. James, você precisa vir ao laboratório imediatamente. Seu estado é crítico. Críticas? Mas eu me sinto bem, respondeu James com a voz trêmula apesar de si mesmo. Do outro lado da linha, o tom do Dr. Collins era firme, quase autoritário. Não se pode ignorar os resultados. É urgente. James sentiu o coração acelerar. Algo na urgência do médico parecia exagerado, forçado. Como se estivessem tentando pressioná-lo a tomar uma decisão que ele jamais tomaria por conta própria. Enquanto isso, nas ruas de Manhattan, Marcus, um morador de rua de cabelos despenteados e olhos penetrantes, observava a multidão. Marcus conhecia a cidade intimamente, cada beco, cada porta dos fundos, cada rosto que passava. Ele via o que ninguém mais via. Naquela manhã, ele havia notado James Harrington saindo de seu prédio com um assistente e uma maleta médica suspeita. Ele imediatamente pressentiu o perigo. Marcus aprenderá a sobreviver por meio da observação, do instinto e da intuição. Ele vira homens poderosos conspirarem para expandir seus impérios, trair aliados e eliminar rivais. E agora James Harrington, apesar de sua riqueza e influência, era o alvo de uma conspiração mortal. Numa esquina, enquanto James caminhava depressa, o destino os uniu. Ele escorregou num paralelepípedo molhado e quase foi engolido pelo caos urbano. Até que Marcus o amparou com uma mão firme, mas gentil. Tenha cuidado, senhor. James ergueu os olhos, surpreso. O homem à sua frente parecia insignificante, vestido com trapos, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência e determinação raras. Você, quem é você? Alguém que possa salvar sua vida. Escute, o médico vai te matar. Você não está doente. James riu nervosamente, pensando que era uma piada, mas o olhar sério e intenso de Marcus silenciou qualquer zombaria. Um arrepio percorreu sua espinha. A sombra de uma armadilha invisível acabará de se fechar ao seu redor, e ele acabará de cruzar o caminho da única pessoa capaz de impedi-la. James Harrington recuperou o fôlego lentamente com o coração disparado. Marcus, o sem-teto, o observava com um cuidado quase maternal, como se pudesse ler seus pensamentos. A rua ao redor deles era barulhenta, carros e táxis buzinando, transeuntes apressados correndo em todas as direções, mas naquela estranha bolha, o tempo parecia desacelerar. Como você sabe, gaguejou James com os olhos arregalados. Que você está em perigo, respondeu Marcus calmamente. Estou observando, estou ouvindo, estou percebendo o que ninguém mais vê. Você é um homem rico e influente, e alguém quer você morto. James balançou a cabeça, incrédulo com o que ouvia. No entanto, algo na postura de Marcus, em seu olhar direto e inabalável, o fez duvidar. O que você propõe? Perguntou James com a voz baixa, quase desconfiada. Sigam-me. Façam o que eu digo e vocês viverão. Ignorem-me, e vocês morrerão antes do almoço. O tom de Marcus era frio, mas não cruel. Ele transmitia a confiança de alguém que havia sobrevivido em condições impossíveis. James sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele se lembrou dos conselhos de seus instintos ao longo dos anos, e esses instintos gritavam para ele: escute este homem. Marcus conduziu James para um beco estreito, longe das câmeras de segurança e de olhares curiosos. As paredes estavam cobertas de grafite e o ar estava impregnado com o cheiro de lixo e concreto úmido. O ambiente era tudo menos seguro, mas, paradoxalmente, James se sentia mais seguro ali do que com seus assistentes ou com o Dr. Collins. Você precisa acreditar em mim agora, disse Marcus, encostando-se na parede. Collins não é seu amigo. Este remédio não é para curá-lo. Por quê? Por que alguém iria querer me matar? Dinheiro, poder, controle. Você está no comando de um império que muitos querem tomar. O médico é apenas uma ferramenta. Não se trata de doença. Trata-se de eliminar você para que outros possam lucrar.
James sentiu medo e incredulidade se misturarem com uma raiva repentina. Durante toda a sua vida, ele havia aprendido a controlar todas as situações. E agora o morador de rua lhe dizia que ele não tinha controle sobre o seu destino. Certo, murmurou James com a voz trêmula. Diga-me o que devo fazer. Marcus assentiu com a cabeça quase imperceptivelmente. Temos pouco tempo. Sigam minhas instruções à risca. Cada segundo conta. E acima de tudo, não confiem em ninguém, nem mesmo no seu médico. Naquele beco escuro, uma aliança improvável acabará de ser forjada. O bilionário e o sem-teto, unidos pelo perigo iminente, teriam que desafiar o poder, a traição e a própria morte. E Marcus sabia que para salvar James Harrington, eles teriam que jogar um jogo perigoso, onde o menor erro seria fatal. Enquanto as sirenes soavam ao longe e as sombras se alongavam no beco, James finalmente entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. E pela primeira vez em anos, ele dependia inteiramente de alguém que jamais imaginaria, um morador de rua com olhos penetrantes e uma coragem silenciosa. James e Marcus se afastaram do beco, misturando-se à multidão agitada de Manhattan. Cada passo era calculado, cada olhar, minuciosamente observado. James sentia-se estranhamente vulnerável, vestido com seu terno impecável, cercado por transeuntes indiferentes à sua existência. Seu mundo, o mundo do dinheiro e do poder, havia subitamente se reduzido a alguns metros de concreto e paralelepípedos escorregadios. Explique-me tudo, disse James com a voz baixa e tensa. Muito bem, respondeu Marcus, olhando em volta. Serei franco. Collins não é seu médico. Ele é pago para matá-lo, ou melhor, para fazê-lo parecer doente para que você tome veneno. James piscou, incrédulo. Mas isso é impossível. Por quê? Há controle e legado. Seu império farmacêutico vale bilhões. Este medicamento é uma fraude mortal, e Collins é o mensageiro. Se você seguir as instruções dele, você morrerá e outra pessoa tomará o seu lugar. James sentiu as mãos tremerem. Cada palavra dita por Marcus o atingia como um golpe de martelo. O medo o paralisava, e a adrenalina o impulsionava a se mover. Ele jamais imaginara que sua vida cuidadosamente planejada pudesse ser manipulada de fora, por alguém que ele nunca sequer conhecera. Como você pode ter certeza disso? Perguntou James com a voz revelando uma mistura de medo e desafio. Tenho minhas fontes, respondeu Marcus enigmaticamente. Ouvi Collins conversando com o investidor que quer você morto. Eles planejam te dar esse veneno hoje de manhã, na hora do almoço. Temos menos de 1 hora. James sentiu uma onda de urgência percorrer suas veias. 1 hora. Apenas 1 hora para escapar da traição de um homem em quem sempre confiara. Ele se virou para Marcus. O que estamos fazendo? Marcus sorriu, um sorriso frio e determinado. Precisamos nos infiltrar no laboratório antes que seja tarde demais. Vocês me seguirão e farão exatamente o que eu mandar. Sem perguntas. Sem dúvidas. Cada segundo conta. Eles se moviam rapidamente atravessando vielas e passagens desertas, evitando câmeras de vigilância e olhares curiosos. Marcus conhecia cada canto da cidade, cada entrada de serviço, cada atalho que pudesse levá-los ao seu destino. James, embora rico e poderoso, sentiu-se pela primeira vez na vida como um mero mortal, dependente de um homem cuja própria existência parecia invisível para a sociedade. E se falharmos? Murmurou James, sentindo um arrepio gélido percorrer sua nuca. Então você nunca vai almoçar, respondeu Marcus secamente. E você nunca verá o sol amanhã. O tempo estava se esgotando, cada minuto os aproximando da armadilha. O perigo residia não apenas na droga, mas na adrenalina, nas fraquezas que Collins poderia explorar a qualquer momento. James percebeu que, para sobreviver, precisava abandonar tudo o que pensava saber sobre controle e poder. Ao se aproximarem do laboratório, James sentiu o coração disparar. O ar ao redor deles parecia ficar denso, pesado de tensão e medo. Mas uma certeza permanecia. Enquanto Marcus estivesse ao seu lado, ele teria uma chance. Uma chance pequena, mas real de frustrar o plano e sobreviver. E nessa corrida contra o tempo, James compreendeu uma verdade que jamais teria imaginado. Às vezes, aqueles que a sociedade ignora são os únicos capazes de salvar as vidas que o poder coloca em perigo. O laboratório de Collins se erguia diante deles como um monólito de vidro e aço, brilhando ao sol da manhã. Assistentes de jaleco branco entravam e saíam, carregando amostras e arquivos. Para James era a primeira vez que via seu próprio mundo de fora do escritório. Frio, mecânico, implacável. Como é que a gente entra? Perguntou James ofegante. Siga-me, respondeu Marcus calmamente. Por aqui. Entrada de serviço. Poucas câmeras, poucos olhos, apenas portas trancadas para arrombar.
James o observava. Marcus tirou uma pequena ferramenta improvisada do bolso e a inseriu na fechadura de metal. O clique silencioso ecoou pelo corredor vazio. A porta se abriu com um baque metálico. James sentiu o coração acelerar. Cada passo dentro do laboratório os aproximava do perigo, ou da verdade. Eles se moviam lentamente, evitando cuidadosamente as câmeras. Marcus sabia a localização de cada detector, cada crachá de segurança. James o seguiu a contragosto, consciente de que havia colocado sua vida nas mãos de um estranho. De repente, uma voz ecoou por trás de uma porta de vidro. Sim, ele tomará a medicação ao meio-dia. Não há risco de atraso. James ficou paralisado. Collins. Sua voz, cada palavra era uma lâmina de verdade. Eu te avisei, murmurou Marcus. Eles vão tentar te matar, e o tempo está se esgotando. Eles seguiram para o escritório principal do laboratório. Marcus abriu uma gaveta e retirou um tablet. Na tela, apareceram documentos detalhando a fabricação do remédio. James leu horrorizado. O tratamento não tinha a intenção de curar. Era um veneno cuidadosamente dosado, indetectável em testes rápidos, capaz de causar parada cardíaca em poucas horas. É impossível, James sussurrou. Como alguém pode ser tão cruel? As pessoas são capazes de tudo por dinheiro e poder, respondeu Marcus. E Collins faz parte do plano. Um ruído repentino os fez virar. Um assistente se aproximava com uma caixa contendo o medicamento. O sangue de James gelou. Marcus agarrou sua mão. Mantenham a calma. Ainda temos uma chance. Eles se esconderam atrás de uma prateleira e observaram os funcionários entrando e saindo. Marcus explicou o plano. O frasco verdadeiro tinha que ser substituído por um placebo antes que Collins pudesse administrá-lo. Um erro e James morreria antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. Tem certeza de que isso pode funcionar? Perguntou James com a voz trêmula. Se mantivermos a calma e a precisão, sim, respondeu Marcus. Mas teremos que ser rápidos. Cada segundo era precioso. Os assistentes conversavam e riam, alheios à corrida contra a morte que se desenrolava a poucos metros de distância. James sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Ele sempre acreditara que sua riqueza e influência poderiam resolver tudo, e agora, dependia da intuição e da coragem de um sem-teto. Ao se aproximar da garrafa, Marcus percebeu uma verdade perturbadora. Às vezes, aqueles que o mundo ignora são os únicos capazes de mudar o destino. E naquele exato momento, sua vida estava inteiramente nas mãos daquele homem que ele encontrara por acaso em um beco escuro. O laboratório estava estranhamente silencioso, como se o próprio edifício estivesse prendendo a respiração. Cada passo ecoava no piso de azulejos brancos e imaculados. James e Marcus, escondidos atrás da prateleira, observavam o Dr. Collins preparar o frasco para James. A tensão era palpável. Cada segundo contava. Marcus fez um gesto para James. Você vai ter que ficar atrás de mim. Não se mexa. Nem um único gesto. James assentiu com a cabeça, gotas de suor escorrendo pela testa. Sentiu o medo se insinuar, mas também uma estranha onda de adrenalina. Pela primeira vez, não estava no controle da situação, mas era um aliado improvável de um morador de rua capaz de frustrar um complô contra ele. Collins afastou-se por um instante, deixando o frasco sobre a mesa. Marcus aproveitou a oportunidade. Com incrível precisão, substituiu o frasco verdadeiro por um placebo idêntico. James prendeu a respiração. Cada movimento parecia durar uma eternidade. Mas quando estavam prestes a sair, a porta do escritório abriu-se subitamente. Collins surpreendeu-os mais cedo do que o esperado. O que você está fazendo aqui? Exclamou ele, com a voz carregada de suspeita e raiva. Marcus não se mexeu um centímetro, seu olhar penetrante fixo no médico. Você não vai matar esse homem. Collins zombou, confiante em sua superioridade. E quem é você para me impedir? Um sem-teto. Você não sabe nada sobre o mundo real. James sentiu uma onda de raiva subir dentro de si. Todo o seu império, todos os seus anos de luta, quase foram destruídos pela ganância de um homem que ele considerava confiável. Mesmo assim, permaneceu em silêncio, ciente de que palavras impulsivas poderiam custar-lhes a vida. Você subestimou alguém, disse Marcus calmamente. Você se esqueceu de que os verdadeiros protetores nem sempre usam terno. Collins deu um passo à frente, mas naquele exato momento, James reuniu sua coragem. Com uma voz firme e autoritária que nunca havia usado antes, ele declarou: Collins, você está destruindo a sua própria vida. Tudo que você construiu vai desmoronar se você der mais um passo. O médico hesitou, surpreso com o tom incomum do bilionário.
Marcus, aproveitando-se da distração, pegou o telefone e em segundos enviou um alerta às forças de segurança e à polícia, avisando sobre o complô. Colin sentiu o pânico crescer. As portas trancaram automaticamente, os alarmes silenciosos dispararam. Ele recuou, percebendo que seu plano estava comprometido. Não, não é possível, murmurou ele, enquanto as sirenes se aproximavam. James, ainda tremendo, mas agora senhor de sua própria vida, voltou-se para Marcus. Obrigado. Eu jamais teria sobrevivido sem você. Marcus esboçou um sorriso enigmático. Às vezes, tudo o que é preciso é saber observar e agir no momento certo. Você ainda tem uma vida para viver, Harrington. Aproveite-a bem. Poucos minutos depois, a polícia entrou, imobilizando Collins antes que ele pudesse reagir. James olhou para o homem a quem aprenderá a chamar de Salvador, e compreendeu que aquele dia mudará sua visão de mundo. Riqueza e poder nem sempre são suficientes. E os heróis às vezes surgem dos lugares mais inesperados. Algumas semanas após o incidente, James Harrington estava novamente em sua cobertura, mas nada era como antes. A luz da manhã entrava pelas grandes janelas panorâmicas, iluminando o cômodo luxuoso, mas o luxo de repente parecia pálido em comparação com o que ele havia passado. Medo, traição, a fragilidade da vida, tudo aquilo lhe ensinara uma lição que nem dinheiro nem poder poderiam comprar. Ele pensou em Marcus, o morador de rua que salvara sua vida. Um homem invisível para o mundo, mas o guardião de seu destino. James queria encontrá-lo para agradecê-lo, para lhe oferecer mais do que um sorriso ou um pagamento, mas Marcus havia desaparecido, como uma sombra nas ruas de Manhattan. Contudo, o bilionário não permaneceu passivo. Decidiu que sua vida precisava mudar. Seu império farmacêutico, antes uma fria máquina de lucros e números, agora serviria a um propósito maior: proteger os inocentes, ajudar aqueles que a sociedade havia esquecido. Ele criou fundos para o sem-teto, apoiou programas de saúde gratuitos e garantiu que homens e mulheres como Marcus tivessem a chance de sobreviver e prosperar. James sabia que jamais poderia esquecer a coragem silenciosa do homem que arriscara a própria vida para salvá-lo. Cada decisão que tomava, cada iniciativa que lançava, carregava a marca invisível de Marcus. Observação, coragem, lealdade àqueles que o mundo ignora. Certa noite, enquanto contemplava a cidade da sua varanda, James murmurou: "Obrigado, por me lembrar do que realmente importa." E no vento que soprava entre os arranha-céus, ele teve a sensação de que uma presença familiar estava ali, protetora, silenciosa, ainda zelando por ele. Marcus pode ter desaparecido no anonimato das ruas, mas seu ato permaneceria para sempre gravado no coração de James. Assim terminou esta história improvável, a de um bilionário salvo por um sem-teto, de um plano frustrado pela coragem, intuição e, sobretudo, de uma vida transformada pelo encontro de dois mundos que de outra forma jamais teriam se cruzado. James Harrington finalmente compreendeu que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, mas em vidas salvas, em coragem compartilhada e em lições que transformam um homem para sempre.